Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos fazer mais uma live diária aqui. Tenho feito uma live todos os dias aqui para vocês. Hoje vai ser uma live de perguntas e respostas, né? Eu deixei aqui, eu estou ao vivo aqui no Facebook e no Instagram, né? Eu deixei ao vivo, aliás, deixei no Stories aqui uma caixinha para vocês fazerem algumas perguntas para mim, tá certo? E eu vou responder essas perguntas aqui ao vivo, né? Que foram muitas perguntas que me fizeram. Acho que fica melhor de interagir, de conversar com vocês, tá certo? Então as perguntas que me fizeram pelos stories eu vou responder aqui hoje, tá? Só explicando o pessoal do Facebook, né? Algumas pessoas me mandaram essas perguntas aqui hoje pelo Instagram, pelos stories, que eu vou responder aqui, tá bom? Então, ao longo da live aqui, se alguém tiver alguma pergunta, faz, que aí no final eu também respondo, tá? Então, vamos esperar um pouco o pessoal entrar aí, tá certo? Vou dar alguns minutinhos aqui, dar alguns recados para vocês. Em primeiro lugar, estou fazendo lives diárias aqui, né? Então fiquem atentos, né? Porque sempre eu vou estar falando sobre um assunto diferente, né? Hoje eu vou falar sobre alguns temas, né, que me mandaram as perguntas, né? Sempre sobre sono, tá? Então se vocês estão acompanhando aqui, fiquem atentos que tem live todos os dias. Sempre algum conteúdo novo, algum conteúdo diferente, que eu sempre acabo trazendo aqui. As lives, elas estão sendo diárias, né? E vocês, uma coisa que é bastante importante, né? Quem está aqui no Facebook, né? É importante estar cadastrado aqui no nosso e-mail, tá certo? Para receber as informações, né? Para receber o conteúdo, para poder baixar o e-book. Então quem está no Facebook pode entrar no www.drjoãogalinaro.com, tá? Para poder colocar o seu e-mail lá, se cadastrar e ficar sabendo, né, de todas as novidades, as informações que eu tenho aqui. O pessoal que está aqui no Instagram, né, pode entrar ali na bio, tem um link, né, que vai dar acesso direto a um local onde você consegue colocar seu e-mail, se cadastrar, você vai receber o e-book, tá? Né, com os 5 primeiros passos para uma boa noite de sono, e também vai ficar cadastrado na nossa lista de e-mails, né? Então tem muita gente perguntando sobre o curso, né, Seu Sono Ideal, a comunidade Seu Sono Ideal, né? Então se você está cadastrado, você vai receber todas as informações, tá? Assim que as turmas abrirem. Então o que é a comunidade Seu Sono Ideal, o curso Seu Sono Ideal? É uma comunidade, né, fechada, né, que contém o curso Seu Sono Ideal, em que eu compilo uma série de informações sobre sono, né, sobre tratamento de insônia sem medicações. E aí essas turmas, elas abrem periodicamente e a gente está para abrir uma nova turma, tá? Então quem não está cadastrado, se cadastra lá para poder ficar sabendo de como é que estão de quando a gente vai abrir novas turmas, tá certo? Queria saber de vocês aí se o som tá bom, né? Se a imagem tá boa aqui, tanto no Facebook como no Instagram. Então se vocês estiverem me vendo e me ouvindo, vocês mandam um joinha para eu saber que tá tudo bem. Tá? Vou esperar o feedback de vocês aí, tanto do Facebook quanto do Instagram. Então estou esperando aí, tá ok? Então beleza. Tá? Então como eu tava comentando aqui, hoje mandaram uma série de perguntas aqui, né, pelos stories, deixei uma caixinha ali para vocês mandarem algumas perguntas e vou responder ao vivo para vocês sobre tudo que vocês perguntaram para mim durante o dia de hoje, tá? Eu acho que fazer a live de perguntas e respostas algumas vezes também é interessante, porque eu consigo explicar um pouco melhor as coisas, a gente consegue conversar um pouco melhor, tá? Então fica um jeito um pouco diferente aqui de fazer a live, tá? Bom, eu vou começar colocando na tela aqui, então até o pessoal, deixa eu ver aqui o pessoal do Facebook, tá, beleza. Então vou começar aqui, né, com a primeira pergunta que foi feita aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui na tela. Bom, a primeira pergunta que me fizeram é como identificar se a insônia é vinda de uma depressão, tá? Isso aqui é muito importante isso, né? A gente sabe que existe uma relação direta, né, entre insônia e depressão, tá? Existe uma relação muito próxima e muito direta. Antigamente, né, a gente pensava, né, a gente tendia a acreditar que a insônia era puramente um sintoma, né, de depressão. O que a gente vê hoje na prática é que a coisa não acontece muito bem dessa forma, tá certo? Então, se você deve conhecer algumas pessoas, né, que tiveram problemas dessa forma, né? A pessoa, por exemplo, ela tem um quadro de depressão, né, e ela desenvolve uma insônia,
E aí o que acontece com ela? Se trata a depressão e a insônia dela fica crônica, tá certo? Então, quer dizer, apesar dela ter uma melhora do quadro de depressão, ela acaba cronificando uma insônia. Por quê? Porque a depressão é só o start, né? Ela tem o problema, tá? E ela não cuida do sono dela. E o que acontece? A depressão ela vai se tornar crônica, tá? Isso a insônia ela vai se tornar crônica. Então a gente vê muito acontecer isso. Tá? Então existe uma relação bidirecional. Hoje a gente tem que tratar as duas coisas. Então quem tem um quadro de depressão e quem tem sintomas de insônia associados precisa tratar os dois. Tá? Então não adianta só fazer um tratamento para a depressão e esquecer da insônia. Como se fosse assim, a insônia é só um sintoma de depressão, vamos tratar a depressão que vai resolver. Não, não vai adiantar. O que você tem que fazer? Você tem que ter boas medidas de higiene do sono, tem que ter a parte comportamental bem alinhada, né? Tem que ter boas dicas, boas práticas, né, para uma boa noite de sono, que é o que eu falo aqui, tá? Que é o que eu falo sempre aqui. Uma boa higiene do sono, né, uma boa rotina, tá? Você tem que fazer essa parte para você não cronificar a sua insônia, tá certo? E só para complementar o assunto, né, a gente não sabe, é difícil de saber, né, se a insônia vem da depressão, né, ou se a depressão ela começa com a insônia. Né, presta atenção, 40%, né, dos casos de depressão, eles começam com insônia. Quer dizer, a insônia é o primeiro sintoma, né, em 40% dos casos de depressão. Então começa a insônia e a pessoa evolui para a depressão. 40% dos casos, tá certo? Então talvez, né, se você abordar a sua insônia no momento que ela acontece, né, muitas vezes você pode impedir, né, essa evolução, tá? Então, falando primeiramente, né, de como a insônia pode evoluir para a depressão. Então você tem que tratar, né, essa insônia antes que ela evolua. 40% dos casos de depressão começam com insônia. Tá? Tem o outro lado também que eu comentei anteriormente. Então, muitas vezes a gente tem um quadro de depressão que começou com aqueles sintomas todos, né, de humor deprimido, né, de perda de prazer nas atividades, né, alteração de apetite, né, pensamentos negativos e também insônia. Né? E nesses casos, né, em que a pessoa tem um quadro depressivo e que a insônia é um sintoma, o que vai acontecer? Se você tratar só a depressão, né, com terapia, com medicação, e não olhar para a sua insônia, existe, né, a possibilidade da sua insônia virar crônica. Como eu bato muito na tecla, insônia é fruto de condicionamento, é fruto de maus hábitos, né? O que explica isso é o modelo de Spielman, né? Um modelo que explica, né, como é que a insônia se cronifica, tá certo? Então, essa é a relação de insônia e depressão. Então uma característica muito importante, né, quando a gente fala dos tipos de insônia que estão relacionados à depressão, né, a gente sabe que existem basicamente, né, 3 tipos principais de insônia, né, falando numa classificação específica, né? Aquela insônia que a pessoa demora para dormir, tá? Que ela demora para pegar no sono. Existe a insônia que a gente chama de manutenção, que é aquela insônia em que a pessoa ela acaba despertando durante a noite várias vezes, ou acorda durante a noite e tem dificuldade para voltar a dormir. E existe o terceiro tipo, que é o tipo mais frequente na depressão, tá? Que é a insônia do padrão terminal, quer dizer, aquela pessoa, né, que ela acorda, né, no final da noite, pelo menos 2 horas do que ela desejaria acordar e não consegue mais dormir. Por exemplo, a pessoa ela tem que acordar às 8 horas da manhã. Aí ela vai e acorda, por exemplo, às 6 horas da manhã, naquele despertar, e não consegue mais pegar no sono. Essa é a insônia de padrão terminal, que é a insônia que tem mais a ver com a depressão, tá certo? Então, respondendo a pergunta aqui sobre insônia e depressão, tá? Vamos para outra pergunta aqui. Vamos lá. Olá, a insônia e preocupação de fato causam insônia? Com certeza, né? Uma das principais causas da insônia, né, é a ansiedade. Tá? A gente sabe que existe uma relação muito próxima, né, de ansiedade com insônia. Então, algumas coisas, né, alguns elementos fazem a gente ter sono. Então é sempre uma briga entre aquilo que faz a gente dormir, né, e aquilo que faz a gente ficar acordado, tá? Você imagina que uma pessoa ansiosa, né, tem uma característica, né, de não conseguir relaxar, né, ela fica muito tensa, ela tem uma tensão, né, do próprio quadro de ansiedade, né, ela tem ruminação de pensamentos, né, então ela tem uma dificuldade realmente de desligar a mente. E muitas vezes, né, quando a pessoa também tem insônia, né, ela tem uma característica de ter uma ansiedade relacionada ao sono. Né? O que é isso? Né? Muitas vezes a pessoa começa a desenvolver um certo medo, né,
de dormir. Então vai entardecendo, ela vai já ficando ansiosa porque ela sabe que vai ser uma noite que ela não vai conseguir dormir, vai ser uma noite em que ela vai ver as outras pessoas dormindo e ela vai ficar mais uma noite acordada. Então vai se aproximando a noite e ela começa a ter, né, até sintomas físicos mesmo, né? Tensão, né? Palpitação, suor, ela começa a ficar mais tensa, né? Porque a noite está se aproximando, tá? E a ansiedade, que gera tensão, ruminação de pensamentos, dificuldade de relaxar, de acalmar a mente, ela faz com que a pessoa não consiga pegar no sono. Por isso que, né, nessa briga entre fatores que fazem a gente dormir bem e fatores que fazem a gente dormir mal, até fatores químicos mesmo, né, nesse caso da ansiedade, né, essa química faz com que a pessoa não consiga relaxar para dormir, tá certo? Então, de fato, né, a ansiedade e a preocupação, de fato, elas fazem a pessoa ter uma noite mal dormida. Só para vocês terem uma ideia, assim, né? Você pensa, por exemplo, numa pessoa que dorme super bem, né? Não tem problema nenhum, ela deita, ela dorme ali, deita e em uns 15 minutinhos ela já está dormindo, tem um sono contínuo a outra noite, durante a noite inteira, e aí ela recebe uma notícia, não, ou ela tem algum problema, né, ou ela recebe algum tipo de ameaça, alguma coisa que vai gerar ansiedade, tensão e preocupação. O que vai acontecer com essa pessoa? Né? Por mais que ela tenha, né, um sono bom, aquilo vai gerar nela um estado de tensão tão grande que ela não vai conseguir relaxar para dormir. E aí ela vai deitar na cama, que é o momento que ela está sozinha, o que vai acontecer com a cabeça dela? Né? Vai começar a ruminar problemas, vai começar a pensar no que está acontecendo, né? Vai começar a ter dificuldade realmente para começar a dormir. E aí isso pode ser o start para que ela comece a ter insônia, tá? Então, a ansiedade e a preocupação realmente são fatores muito associados à insônia, tá? Então, é sempre importante você ter estratégias, né, para conseguir combater essa ansiedade e conseguir relaxar próximo ao horário de dormir, tá certo? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Posso tomar melatonina, né? Essa pergunta, cara, assim, eu não tenho nem como... É assim, a gente produz a melatonina, né? Então, vocês vamos explicar um pouco essa questão da melatonina, que acho que é a pergunta que mais me fazem aqui, tá? Todo mundo aqui produz melatonina, tá? O que acontece, né? Quando você acorda de manhã, né, você acordou, aí você se expôs à luz solar ou mesmo à luz do ambiente. O que acontece com a sua melatonina? Ela é inibida, tá certo? Você para de produzir sua melatonina, tá? E ela só volta a ser produzida, né, só volta a ser secretada, né, no período da noite, quando você não tem mais estímulo luminoso, tá certo? O que acontece, né? Quando você começa a reduzir a intensidade da luz, a sua melatonina ela passa a ser produzida. Existe um ponto específico que a gente chama de DLMO, que é o Dim Light Melatonin Onset, né, que é o período em que sua melatonina ela começa a subir, tá certo? E ela começa a ser produzida. Esse ponto específico, tá? Né, ele acontece mais ou menos entre 2 e 3 horas, mais ou menos, antes, né, de você sentir sono, tá? Então esse é o ponto que a sua melatonina ela começa a subir. E aí você começa a ter sono. Então, como eu disse anteriormente, são todo um conjunto, né, de briga de forças aqui entre coisas que fazem a gente dormir e que fazem a gente ficar acordado, tá? A melatonina entra no grupo de coisas que fazem a gente dormir. Então você tem que jogar a sua melatonina a seu favor, tá? Então isso é super importante. Então, o que acontece, né? O que acontece? Por que a maioria das pessoas quer suplementar com melatonina se nem o básico da melatonina elas estão fazendo? O que é o básico, né, para você conseguir aproveitar a sua melatonina? Né? Em primeiro lugar, é você controlar a luminosidade. A gente sabe que tanto a luz externa como a luz interna, ela interfere na produção de melatonina. A pessoa vai lá, né, chega em casa, né, com uma luz acesa, né, na cabeça, né, que vai interferir na produção de melatonina, né, fica no celular, no computador, né, da meia-noite ela está ali ainda no celular, no computador, né, com a luz interferindo na produção de melatonina e ela querendo suplementar com melatonina, tá? Com certeza isso não vai dar certo. Por quê? Porque a gente tem, em primeiro lugar, antes de suplementar com melatonina ou tomar melatonina, né, a gente precisa aproveitar a nossa própria melatonina. E aí são duas formas principais que eu acho. A primeira delas, né, é você simplesmente, né, controlar
a luminosidade do seu ambiente, tá? E a segunda, alguém até falou, é a questão da alimentação. Existem alimentos, né, que são são precursores, né, que eles favorecem, né, a sua produção de melatonina, tá? Tem estudos, né, falando até da cereja, né, que é uma fruta, né, que se demonstrou como que aumenta a sua produção de melatonina, tá certo? Então você tem recursos, né, para produzir a sua melatonina, né, de uma forma natural, você não precisa suplementar. Suplementação com melatonina tem as indicações corretas. Eu vejo que tem muita gente usando horário errado, né, doses erradas, né, e sem saber o que está fazendo, nem qual é a indicação. Então, mesmo uma pessoa que está tomando melatonina, né, aí ela começa a tomar 1 miligrama, 2, 3, 5, 10, 15, toma por conta própria e fala assim, não funcionou. Não funcionou por quê? Né? Você está controlando a luminosidade, né? Você está com a sua alimentação balanceada, né? E é isso que eu vejo as pessoas fazerem. Então essa pergunta, posso tomar melatonina? Eu não sei, né? Eu não sei, né? Se você pode especificamente tomar a melatonina. Né? O que eu sei, né, é que a maioria das pessoas consegue o quê? Consegue controlar a produção de melatonina naturalmente, com controle de luz, tá? E com alimentação. Isso é o principal, é o piso. Se você não faz isso, né, cara, esquece melatonina, porque não vai funcionar. E outra coisa, a melatonina tem as indicações dela corretas, né? Então, a gente usa muito para distúrbio de ritmo circadiano, né? Para jet lag, para atraso de fase de sono, para algumas parassonias. Então, essas são indicações formais. E se você está querendo suplementar com melatonina, você deve estar acompanhado com um profissional, tá certo? Um profissional que vai saber o que ele está querendo fazer ali na sua suplementação com melatonina, certo? Não adianta sair tomando melatonina sem ter um acompanhamento, tá? Então, posso tomar melatonina? Não sei, né? Cada pessoa tem uma necessidade, tem uma indicação. O que eu acho é que vocês devem, que a maioria das pessoas não faz, é ativar a sua melatonina naturalmente, tá? É isso que eu acho, tá? Se você não está ativando a sua melatonina naturalmente, você vai suplementar para quê? Né? Não adianta, não vai adiantar nada, tá? É por isso que muitas vezes falam assim, a melatonina não funciona. Não funciona porque está fazendo da forma errada. Então precisa estar acompanhamento com um profissional e precisa ver qual que é a indicação formal no seu caso específico que fez a pergunta, tá certo? Vamos lá, vamos mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Durmo muito, o que pode ser? Existem muitas causas, a gente chama, né, dormir muito, né, em termos técnicos, de sonolência excessiva, né? Então, desculpa, né? A questão do dormir muito... Calma, eu entendi errado a pergunta. Que durmo muito, o que pode ser? Né? A nossa quantidade de sono, ela vai depender das nossas características, né, e da nossa idade também, tá? Então, se a gente for comparar a quantidade de sono, né, de uma criança, ela é diferente da quantidade de sono do indivíduo adulto, tá? Falando do indivíduo adulto, o indivíduo que tem... a idade adulta, ele precisa entre 7 e 9 horas de sono para se sentir bem, em média, tá certo? Isso é em média. Aí sabe aquela história, eu ouço, João, ouvi dizer que tem que dormir 8 horas por dia. Isso é mentira, tá certo? Não necessariamente, você não precisa dormir 8 horas por dia, tá? Cada indivíduo tem uma necessidade de sono individual, tá? E o organismo de cada pessoa é diferente do outro, tá? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes eu vejo que as pessoas ficam, né, nessa... Eu preciso, né, dormir 8 horas por noite para se sentir bem. Ela coloca uma régua ali em cima. Ela precisa de 7 para se sentir bem. Tá? Se ela começa, né, a querer buscar as 8 horas, ela precisa de 7, cara, ela vai começar a ter dificuldade para atingir essas 8 horas. Ela não precisa daquilo. Ela vai começar a ficar mais ansiosa, ela vai começar a ficar mais tensa, vai ficar com medo de adoecer, do tipo que muitas vezes eu já ouvi paciente falar assim: olha, eu estou ficando mal porque eu não estou conseguindo minhas 8 horas de sono. Será que essa pessoa precisa de 8 horas de sono realmente? Será que ela precisa disso? Então assim, cada pessoa precisa de uma quantidade. A pergunta aqui, durmo muito, o que pode ser, tá? Depende de quanto que você dorme, tá? Que nem eu falei, a maioria das pessoas precisa entre 7 e 9 horas de sono, tá? Essa é a média, tá? Existem pessoas que precisam de mais do que isso, tá? Então, pessoas que precisam de mais de 10 horas, nós chamamos de dormidores longos, tá? São variantes, né? E assim como existem os dormidores longos, existem os dormidores curtos também, que são pessoas que precisam de menos de 6 horas de sono para se sentirem bem. São super raros, tá? Então,
Poucas pessoas, né, que eu vi são reais dormidores curtos, a maioria das pessoas são aquelas pessoas que falam assim: eu durmo só 5 horas por noite. Pô, mas como é que é a sua rotina? Eu trabalho, estudo, chego em casa meia-noite e tenho que chegar no trabalho às 6 horas da manhã. Esse cara é um dormidor curto? Não, esse cara é um privado de sono, ele dorme menos do que aquilo que ele precisa, tá? Então o organismo, ele às vezes se adapta, né, você dormir pouco, mas não quer dizer que você é um dormidor curto, tá? Às vezes é o que eu falo, se você se priva de sono, dorme menos do que você precisa, né, você está prejudicando o seu organismo e uma hora, né, essa conta chega, tá? Então respondendo a pergunta, durmo muito, o que pode ser? Difícil de saber, né? Pode ser uma variante da normalidade, né? Você pode ter uma necessidade normal até 9 horas, tá? Não sei o quanto que é o muito, né? Tem pessoas que precisam mais do que isso, né? Que são dormidores longos, tá certo? Ou, né, o seu sono não é de qualidade, né? E aí tem vários motivos para você ter que dormir muito, né? Se você tem problema, tem uma apneia do sono, por exemplo, que é um distúrbio de respiração, um distúrbio respiratório do sono que faz com que seu sono não seja de qualidade por conta, né, de interrupções da respiração, por exemplo, vai fazer com que você tenha uma sonolência e você dorme bastante, mas mesmo assim você não vai se sentir recuperado, tá certo? Então, assim, dormir muito, né, o que pode ser? Pode ser uma variante da normalidade ou pode ser que você tenha realmente um distúrbio do sono que não está fazendo com que o seu sono seja suficientemente reparador. E aí você tem que dormir mais para o seu organismo tentar reparar, né, um sono que não é de qualidade, tá bom? Mas aí precisa entender um pouco melhor. Vamos lá. Mandaram aqui, como é o curso Seu Sono Ideal, tá? Então, assim, eu venho fazendo algumas lives aqui, venho falando muito, né, sobre sono, né, sobre técnicas para você melhorar a sua qualidade de sono, né, sem uso de medicações, né, venho trazendo algum conteúdo aqui para vocês, né, e dizendo sempre que você consegue dormir, né, consegue melhorar o seu sono sem uso de remédio, tá? Então existem muitas técnicas que eu vejo muitas pessoas fazendo hoje é o seguinte, né, elas não mudam o hábito, né, não mudam o comportamento, né, e às vezes querem uma resposta rápida, né, com uma medicação, e aí depois muitas vezes elas, mesmo assim tomando remédio, elas não conseguem melhorar a qualidade de sono, tá? Então, atualmente, né, existem muitas recomendações, muitos protocolos que dizem que o tratamento inicial para insônia é mudança de hábito, o que pouca gente faz, tá certo? O que pouca gente faz, que é mudar hábito, né, que é mudar comportamento, que é entender o que você tem que fazer, né, do ponto de vista de hábitos, de comportamentos para poder dormir melhor, tá? O que você precisa colocar na sua rotina? O que você precisa tirar da sua rotina, né? O que você precisa melhorar na parte alimentar? Né? O que você precisa tomar cuidado? Então são todos esses elementos, né, que fazem com que você tenha hábitos que vão favorecer a sua noite de sono, tá certo? Então, como é o curso Seu Sono Ideal? Então, o curso Seu Sono Ideal, ele vai compilar, né, todas essas informações, é um curso que eu fiz, né, em que você vai compilar em que eu compilo todas as informações relacionadas a essas técnicas, tá certo? Essas técnicas que vão ajudar vocês a dormir melhor. Então, é um curso, né, que eu fiz, né, com vários módulos, né, em que explica passo a passo, semana a semana, o que você deve fazer para conseguir ter uma boa noite de sono. Então, é uma compilação de informações estruturadas, tá certo? E que eu abordo todas as técnicas, né, que têm evidência científica de que melhoram a qualidade de sono. Já falei algumas vezes aqui sobre controle de estímulos, falei sobre higiene do sono, né, falei sobre restrição do tempo de cama. Então são todas as técnicas, né, compiladas num curso, né, que vão ajudar vocês a entenderem como dormir melhor, tá certo? É muito importante essa parte, eu não sei se vocês já conhecem, mas tem muita gente que toma remédio e mesmo assim, né, não dorme bem. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Que o curso ele serve tanto para as pessoas que tomam remédio e não dormem bem, porque se não tiver bons hábitos não vai conseguir dormir bem, e também para aquelas pessoas que dormem mal, que querem melhorar o sono, né, mesmo sem o uso de medicações, tá certo? Então muita gente pergunta, eu recebo muito direct de gente falando assim, como é que eu melhoro meu sono? Né, como é que eu tenho que fazer para dormir melhor? Né, toma essa medicação e mesmo assim eu não estou satisfeito com o meu sono, o que eu preciso fazer? Então eu compilo todas essas informações, né, nesse curso Seu Sono Ideal, tá? Então é um curso aqui que eu faço e as turmas elas são abertas periodicamente, tá? O que é importante aqui, para vocês saberem quando vão abrir novas turmas, né, que vocês estejam cadastrados, tá certo? No nosso e-mail, quem está aqui no Instagram, né, pode entrar na bio, se cadastra, baixa o e-book e vai fazer parte da lista em que eu vou compilar aqui
faz parte da lista em que eu vou mandar para vocês quando tiverem abertas novas turmas, tá certo? E quem está aqui no Facebook, entra no www.drjoaogalinaro.com e ali você consegue se cadastrar para receber notificações sobre quando vão abrir as novas turmas, tá certo? Falando sobre isso, segunda-feira eu vou ter uma novidade aí para vocês, tá certo? A gente está para abrir uma nova turma e a gente vai conversar sobre isso também, tá certo? Então, o curso Seu Sono Ideal é um curso, né, voltado para tratamento, né, é uma compilação, né, de informações de uma forma estruturada em módulos, né, um curso online, né, que compila as informações de como você dormir melhor, tá? Para pessoas que não tomam medicações e para pessoas que tomam medicações que querem melhorar o seu sono sem uso de remédio, tá certo? Quem me acompanha aqui sabe que eu bato muito nessa tecla, é o que eu faço todos os dias, né? Então, bato muito nessa tecla de que insônia, né, a gente tem que resolver, né, na maioria das vezes, né, com tratamento não medicamentoso, não farmacológico inicialmente. Tá? A pessoa precisa mudar hábito para dormir melhor. Tá? Então, esse curso ele aborda essa parte, tá certo? Então, não esqueçam de estarem cadastrados, tá, para receber informações sobre o meu curso. Outra pergunta aqui. Outra pergunta que fizeram aqui, o café atrapalha o sono? Né? Até que horas posso tomar café e não me atrapalhar para dormir? Tá? Essa pergunta é bastante importante, né? A gente sabe que um dos elementos da higiene do sono, né, que fazem parte de uma boa noite de sono, depende de você tomar cuidado com aquilo que você consome durante o dia, tá? Então, o café atrapalha o sono, tá? O café ele contém cafeína, né, como a gente já sabe, e a cafeína, né, ela é um estimulante, então ela vai fazer com que você fique mais alerta, mais desperta. Então sim, ela pode atrapalhar o seu sono. Tá? Em média, né, as pessoas demoram mais ou menos umas 6 horas para eliminar a cafeína, tá certo? Então aquele café que você toma, né, mais ou menos umas 6 horas da tarde, potencialmente ele pode atrapalhar o seu sono. Qual que é a questão aqui? Né, eu digo que sempre sono é autoconhecimento, né? Então nós temos, né, variabilidades, né? Nós temos diferenças, né, no nosso organismo em relação a outras pessoas. Tá? A metabolização, a eliminação da cafeína, ela é uma determinação genética. Então tem pessoas que eliminam ela mais rápido e tem pessoas que eliminam ela mais devagar, tá certo? Então o que você precisa entender, que eu falo que é autoconhecimento, é conhecer o seu próprio organismo. Eu sempre falo que o café ele sim atrapalha o sono, tá certo? Ele é um dos pilares aí da nossa higiene do sono, tá? Eliminar o café, mas tem que se conhecer. Eu posso tomar café às 6 horas da tarde? Tá? Eu não recomendo, tá? Mas, né, existem pessoas que tomam café às 6 horas da tarde e não tem problema para dormir. Tá? Se você tem problema para dormir, é ideal que você, né, tire o café. Aí você pode tomar o café que horas? Tá? Não sei, pode ser que você tenha uma sensibilidade maior à cafeína, né, e que aí você tenha que tomar o café no máximo até 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. Tem pacientes que eu já atendi, né, que o café tomado na hora do almoço ou até mais cedo faz muita diferença na noite de sono. Tá? Então, para essa pessoa, né, o que ela percebe? Ela percebe que se ela tomar café às 10 horas da manhã, ela vai ficar alerta por causa do café. E o café, quando ela tira o café de manhã, isso melhora o sono dela. Tá? Então, para essa pessoa, ela não deve tomar o café se ela quiser melhorar a qualidade do sono. Tá? Então, a pergunta aqui, o café atrapalha o sono? Até que horas posso tomar e não me atrapalhar para dormir? Café atrapalha o sono? Sim, ele pode atrapalhar o seu sono, tá? Respondendo aqui objetivamente. Até que horas posso tomar? Em média, né, o que eu falo assim, mais ou menos umas 6 horas, né, para a cafeína ser metabolizada. Isso é em média. Cada pessoa metaboliza de uma forma, tá? E aí sono é autoconhecimento. Tem que testar, tem que ver, tem que observar mais ou menos se aquele café, né, que você toma, sei lá, 5 horas da tarde vai fazer a diferença, né, no seu sono. Eu dou o meu exemplo aqui, tá? Eu acho muito importante você conhecer o seu próprio organismo, isso para tudo, né? Você tem que entender como que o seu organismo vai responder a algum tipo de estímulo, tá? Então, se você der um pouco de café, um pouco de cafeína, você tem que saber como é que você vai reagir. No meu caso, por exemplo, eu sei que se eu tomar um café mais ou menos umas 6 horas, eu não vou ter tanto problema para dormir, assim. Eu gosto de café, tomo café, tá? Então, eu acabo tomando o café, eu acabo evitando na maioria das vezes o café tomado no período da tarde, mas às vezes eu tomo também, eu assumo esse risco, essa responsabilidade, né? Então é aquilo lá, você tem que se conhecer, né, saber como é que funciona o seu organismo, mas o café pode sim atrapalhar o seu sono, tá? Outra pergunta aqui.
me ajuda a tirar do Rivotril. Olha, eu acho que essa daí, se a gente for pensar junto com a melatonina, eu acho que é uma das maiores solicitações que eu vejo aqui no meu direct, viu? Pessoas que tomam esse tipo de medicação, né, ou que tomam qualquer tipo de medicação e acabam ficando realmente, né, preocupados com os efeitos de longo prazo desse tipo de medicação, tá? Então, assim, relacionado à questão do remédio, né, eu costumo falar assim, tem que ver com o seu médico, né, tem que ver com ele, né, para fazer qualquer tipo de retirada de medicação, mesmo porque algumas medicações podem causar abstinência, né, podem dar efeitos de retirada. Então, a retirada das medicações, né, tem que estar sempre em acompanhamento com o seu médico que prescreve. Por outro lado, né, a maioria das pessoas, né, que eu vejo que toma medicação não faz a parte que é o piso, né, que é o básico para você conseguir, né, dormir melhor, que é a parte comportamental. Se você estiver fazendo a parte comportamental da forma correta, eu tenho orientado muitos elementos aqui que podem ajudar a dormir melhor, você começa a formar uma base para você conseguir mexer em medicação em acompanhamento com o seu médico, tá? E aí eu sempre falo aqui, tá fazendo uma boa higiene do sono, né? Tá fazendo, né, tá fazendo uma atividade física, por exemplo, regular, né? Tá cochilando durante o dia? Acabei de falar do café, tá tomando café à tarde? Pô, e aí, né? O que você está fazendo, né, para melhorar o seu sono, que depende de você. Então aqui, né, nessas lives aqui, eu tenho passado algumas informações para vocês, tenho passado algumas informações também no feed, tá? Tenho feito alguns stories. E aqui eu tento compilar tudo aquilo que da parte comportamental pode ajudar você, né, a criar uma base para você conseguir sair, né, das medicações, caso o seu médico ache que isso realmente faça sentido, tá? E aí tem a questão também do curso, agora que eu acabei de comentar do curso Seu Sono Ideal. O curso, né, ele vai fazer realmente uma base, né, para você conseguir ter os melhores elementos, né, as melhores informações para que você consiga melhorar o seu sono, tá? Então, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista de hábitos, né, eu compilo nesse curso tudo aquilo que você precisa para conseguir entender os elementos que fazem você dormir melhor. E aí você faz uma base para, junto com o seu médico, né, você tirar, né, ou enfim, essas medicações. Não tire sozinho, porque ainda mais essa medicação em especial pode quando você tira, pode fazer abstinência, né, pode piorar a ansiedade, pode causar uma insônia rebote, tá? Então é super importante, né? Mas eu tô aqui, né, para ajudar vocês, né? Eu vou dar toda a informação que eu puder, que eu conseguir aqui, para poder, do ponto de vista comportamental, fazer o piso para que vocês durmam bem, tá? E aí a questão de medicação, né, a gente faz aí em conjunto com o médico de vocês, tá certo? Vamos ver outra pergunta aqui. Se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho que acordar cedo e acabo indo dormir muito tarde. O que devo mudar? Uma noite de sono. Acabo acordar cedo e acabo indo dormir muito tarde. O que devo mudar? Bom, não entendi muito bem a pergunta aqui, mas de certa forma acho que a pessoa está querendo falar aqui da privação de sono, né? Então, quer dizer, tenho que acordar cedo e acabo dormindo tarde, né? A pessoa provavelmente está privada de sono. O que significa isso? Né? Que a pessoa está dormindo menos do que ela precisa. Quais são as consequências de uma privação de sono? No curto prazo, a pessoa ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter sonolência, irritabilidade, né? Ela pode ter um descontrole no apetite, tá? Ela pode ter dificuldade de controlar a alimentação. Então a privação de sono no curto prazo, tá? Todos aqueles elementos que a gente já passou por isso. Né? Quem aqui nunca, vocês aí que estão assistindo aí a live, né? Já viram, já passaram por isso alguma vez, ficar um dia sem dormir? O que acontece? Né? O outro dia você está, né, quebrado. Né? Isso são as consequências de curto prazo de uma privação de sono. Agora você imagina uma pessoa que dorme mal todos os dias, né? Então que está privada de sono cronicamente por conta do trabalho, tá? Os efeitos de longo prazo, né, é o que eu falo, uma hora a conta chega, né? Então a gente às vezes quer uma solução milagrosa. Aí o que eu devo fazer se eu tenho que dormir tarde e acordar cedo? Não tem o que fazer, tá certo? Não tem muito o que fazer. Por quê? Porque você está dormindo menos do que aquilo que você precisa, tá? Na maioria das vezes acontece isso. Seria a mesma coisa, né, que a gente se alimentar pouco durante o dia, né, não comer nada durante o dia, né, aliás, durante a semana, e aí no final de semana quisesse recuperar, né, aquele sono perdido. Ou então comesse menos do que aquilo que a gente precisa, né? Não vai dar certo. Então, quem
tem que acordar cedo e vai dormir tarde, provavelmente está na privação de sono. E é isso que acontece, tá? Vamos lá, vamos ver outra pergunta aqui. Eu não tenho problema com sono, acho que com sono, né? Durmo bem, mas quando não durmo porque sinto tanta enxaqueca, né? Alguns quadros de dor de cabeça, realmente, eles podem estar relacionados. Acabei de falar de privação de sono, né? Alguns quadros de dor de cabeça, de enxaqueca, estão relacionados também com o sono. Existem tantas pessoas que, se não tem um tempo de sono adequado, uma qualidade de sono adequada, elas podem ter dor de cabeça, assim como existem pessoas que podem ter dor de cabeça, por exemplo, depois de um cochilo, tá certo? Então existe uma relação muito próxima entre sono e dor de cabeça. É por isso que a gente sempre tem que manter uma regularidade nos horários de dormir e acordar e um tempo de sono adequado, tá certo? E tem um tipo de... aqui ela está falando especificamente da questão da privação de sono. Quando você dorme mal ou quando você dorme pouco, você pode ter dor de cabeça. Então, a solução é você olhar para a sua rotina e ver como você se adequa para poder dormir a quantidade de tempo adequada, tá certo? Para o seu organismo, tá bom? Vamos ver aqui. Se tem outra pergunta aqui. O que fazer para me desligar um pouco? Me sinto exausta, tá? Assim, acho que a questão aqui é relacionada mais ao sono, né? O que você faz para poder se desligar, né? Realmente acho que eu até falei um pouco sobre isso no começo, né? A pessoa que ela tá, né, que ela não consegue relaxar, que ela não consegue desligar, ela tem uma qualidade de sono ruim, né? Ela tem uma dificuldade para iniciar o sono, né? Pode ter todos aqueles efeitos que a gente sabe da insônia. Duas coisas que eu acho que funcionam bem, que eu faço e que eu falo para meus pacientes, a primeira delas é a meditação, tá? A meditação não só no período da noite, tá? Tem muitas vezes a pessoa acha que a meditação no período da noite ela ajuda a dormir. Realmente ajuda, mas se você faz meditação também durante o dia, né, você tende a acalmar a sua mente, você tende também a relaxar, e a meditação ela é fundamental, tá certo? É fundamental para quem para quem tem esse problema de não conseguir desligar, tá certo? E para quem tem sintomas de tensão também, né, algumas técnicas de respiração também ajudam, né, e o relaxamento muscular progressivo também, que ajuda a aliviar bastante a tensão. Isso pode ser feito na hora de dormir, tá certo? Essa questão de desligar, né, tem uma série dá para interpretar de várias formas, né? Uma delas também é a questão de você ter uma rotina relaxante à noite, isso também vai ajudar. Não adianta a pessoa, por exemplo, ela sai do serviço às 8, ela tem que preparar as coisas da casa, tem que tomar banho, não sei o que, é meia-noite, ela está ainda fazendo atividades. Pô, meia-noite fazendo atividade, meia-noite e 10 querer dormir, não vai dar certo, tá? Então por isso que antes, né, um pouco antes de você conseguir escolher a sua hora, né, de dormir, vamos dizer assim, quando você escolhe um horário para você dormir, mais ou menos uma hora antes já tem que estar desligando, tá? É que nem um carro que está em alta velocidade, né? Aí você tenta frear quando o farol fechou. Não vai passar, esquece. Você tem que fazer o quê? Você tem que ir reduzindo a marcha, você tem que ir desligando, né? Tem que ir falando que você vai parar, reduzindo, freando devagar, para quando chegar lá na frente você conseguir parar. Tá? É a mesma coisa com o sono. Se você quiser meia-noite estar fazendo atividade para meia-noite e 10 dormir, né, não vai conseguir desligar. Tá? Então é importante, né, que mantenha bons hábitos. Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. Bom, deixa eu voltar aqui um pouco para ver as perguntas que... Vamos ver aqui em cima. Pô, respondi bastante. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, vamos lá, vou ver as perguntas aqui que fizeram aqui no começo. Acho que foi um comentário aqui que fizeram inicialmente. Tem um distúrbio do sono desde antes dos 5 anos, estou com 36 anos, deu predicar, tomo antidepressivos, tomo calmante. A questão do sono é que eu sempre falo aqui, ela depende muito do uso de medicação,
Desculpa, depende muito de bons hábitos, tá? E às vezes tem pessoas que precisam de medicação, mas muitas vezes as pessoas não fazem, né, a parte comportamental, a parte de hábitos, tá? Então é super importante, né, colocar bons hábitos, né, colocar uma rotina de sono, colocar uma boa higiene do sono para te ajudar a dormir melhor, tá? Não sei qual que é o distúrbio em questão aqui, tá? Mas é sempre importante que eu bato muito na tecla para fazer a parte comportamental, tá? Tá. Ela colocou aqui embaixo também, tá? Tem uma... Ela fala aqui do exame do cérebro que não deu nada, né? Provavelmente a polissonografia. Quem não sabe, a polissonografia é um exame do sono, né? E muitas vezes, né, a pessoa que tem insônia, né, ela vem com uma polissonografia normal, né? Isso não quer dizer que não precise realmente de tratar. Mais do que 50% das pessoas que têm insônia tem o que a gente chama de uma percepção de sono, né? Vem uma polissonografia normal, mas ela tem a sensação de que ela não dorme, não dormiu, tá? Então é importante tratar essa parte também. Isso envolve mais a parte de comportamento, né? Envolve mais a parte de desconstrução de crenças, né? De trabalhar de uma forma objetiva para mostrar que a pessoa, né, ela não tem um sono tão ruim como ela acredita, né? De mudar alguns hábitos. Então, às vezes, o exame vem normal, porém, a pessoa não tem a sensação de que o sono dela é de qualidade. Aí precisa tratar também, né, não só com remédio, né, mas principalmente com a parte comportamental. Tá? Isso é fundamental. Vamos ver aqui mais uma. Alimentação interfere no sono? Pô, com certeza, tá? Com certeza a alimentação interfere no sono. Então é muito importante, né, porque tanto você pode usar recursos alimentares, né, como uma forma de contribuir com o seu sono, tá certo? Existem alimentos, né, que eu falei, por exemplo, da cereja, né, que tem estudos que mostram que ela aumenta a quantidade de melatonina produzida, né, que você pode usar a seu favor, tá? E assim como existem alimentos que você deve evitar, por exemplo, próximo da hora de dormir. Então, geralmente carboidrato simples, né, que você acaba consumindo à noite pode até piorar o seu sono. Então, geralmente refeições leves, né, próximo da hora de dormir. E essa é muito variável, assim, o que a gente tem que falar, que a gente pode falar a respeito da alimentação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade, tem refluxo, por exemplo, né, se ela come próximo da hora de dormir, ela pode ter vários despertares durante a noite por conta da digestão. Então, tem várias questões em relação à alimentação, mas a alimentação interfere sim no sono, tá? Então, a hora que você come, né, quanto de intervalo você vai manter, o tipo de alimento que você come, tá? No período da noite, né? Mesmo durante o dia, por exemplo, a cafeína a gente comentou, né, é um outro tipo de substância aí que pode estar presente em alguns tipos de líquidos que a gente ingere, suplementos alimentares que também podem interferir no sono. Então a alimentação tem tudo a ver com sono, tá? Se você não tem uma alimentação adequada, né, você pode estar interferindo no seu sono, tá? E mais outro lado também, o sono pode interferir na alimentação, que é nutricionista que sabe, tá? Se você tem, né, uma qualidade de sono ruim, né, se o paciente tem uma qualidade de sono ruim, ele pode não conseguir controlar o apetite dele por uma série de alterações hormonais, tá? Não consigo dormir, qual profissional procuro? Tá? O médico do sono, tá? Esse é o profissional que você tem que procurar. Vamos ver aqui se tem alguma outra... O que posso fazer na hora de dormir para os pensamentos não atrapalharem? Tenho síndrome de pensamento acelerado, tá? Que eu comentei aqui. Né? Primeiro, manter uma rotina de sono, né, que te deixe mais tranquila, tá certo? Então é importante uma boa higiene do sono, rotina, né, todos aqueles hábitos, aquela preparação antes de dormir, né? Meditação é uma das coisas que pode contribuir para conseguir acalmar a mente, feita de manhã, né, ou próximo do horário de dormir, tá? Dependendo do tipo de pensamento que você tem na cabeça, né, que às vezes aquele caderno de anotação de você colocar um pensamento, algum problema num caderno para poder tirar aquilo da sua cabeça, para que você não fique preocupado e ruminando aquele pensamento à noite, tá? São elementos que você pode colocar na sua rotina para conseguir diminuir aí as suas preocupações, tá?